Boa tarde. Bora lá, né? Tô gravando já vou iniciando, tá? Eu atualizei o conteúdo lá no Classroom, tá? Posso mostrar aqui pra vocês, só pra apresentar. Vocês sabem, né? Como eu sempre digo, o conteúdo tá sempre sendo atualizado. Desculpa, deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela. Então tá aqui, né? Tem três materiais, que é o conteúdo, modelos preditivos, o conceitos e técnicas eu dividi, tá? Esses modelos preditivos começaria hoje. E esse práticas de aprendizado de máquina é um material que eu deixei aí para vocês irem testando no ECA, para ajudar vocês aí no ECA. Mas vocês também conseguem na internet várias informações de como utilizar o ECA, né? Você conhecendo os algoritmos, o que são as técnicas, aplicar no ECA não é muito difícil. Por isso que a gente está usando o ECA, não porque é uma ferramenta extraordinária para se usar hoje em dia. Não, a gente sabe que tem o Python, R, várias outras formas de utilizar que seriam mais práticas. Mas aí eu iria ter que exigir de vocês conhecimento de Python, de programação. E o ECA é uma ferramenta no Code, então fica mais fácil de você, a curva de aprendizado é muito mais rápida. Né? Então, para você praticar esses algoritmos, para vocês realizarem os experimentos, os testes que eu vou sugerir na próxima semana, né? Que a gente tem que concluir as aulas necessárias para vocês realizarem o projeto até a semana que vem. Né? Então, provavelmente até quarta-feira, porque quinta é feriado. Então eu vou tentar inclusive jogar essa aula da quinta para quarta. Tá? Se a gente não conseguir, a gente dá um jeito da aula no feriado mesmo, não tem problema não, mas conclui para ficar bonitinho, certinho, pronto para vocês trabalharem aí um mês praticamente, porque a gente entra de férias lá. E aí vocês podem aproveitar essas férias para fazer nossas férias, né, para fazer um projeto, botar algumas atividades em dia. E quando voltar, apresenta, vocês vão apresentar para mim, tá na aula, o que vocês fizeram, eu vou programar com vocês direitinho. Na próxima aula a gente tenta ver isso, quando concluir o assunto. Né? A gente vai tentar ver três algoritmos, que é o KNN hoje. Aí eu já dou uma iniciada no regressão linear. Aí fica esses dois aí para problemas de regressão, só vai dar para isso mesmo, para regressão. E a regressão logística para classificação. E aí o KNN também serve para classificação, então fica sempre assim, dois para regressão e dois para classificação. E aí, dependendo do projeto de vocês, né, qual vai ser o projeto de vocês, se é classificação, se é regressão, vocês vão bolar alguma coisa que vocês trabalhem. Eu vou dar um modelo de projeto também. Não é nada demais não, tá, gente? É um trabalho simples. Você faz uma apresentaçãozinha rápida com objetivo, metodologia, resultados, conclusão, trabalho futuro, produção, essas coisas básicas, uns 10 a 15 slides, apresenta isso em 10, 15 minutos, mostra os seus resultados e explica nem 15 minutos da aula quando voltar. Beleza? E a gente reserva umas 2 ou 3 aulas para isso. O que é importante é a discussão, né? Pode até durar mais. Dá pra gente reservar aí depois do dia 23, eu acho que é 23 de julho, é uma quarta-feira. No dia 24 e 31. Até o dia 7 de agosto. Essas 2 semanas finais de julho. Do dia 24 até o dia 31. A gente tenta aí fazer essas apresentações, beleza? Tem os slides aqui de modelos preditivos e de conceitos e técnicas, tranquilo? Eu vou abrir aqui o slide de hoje. E deixa eu... Pronto. Modelos preditivos. Deixa eu tirar um print aqui.
Bora. Eita. Vou tirar o print, aí sai da aula. E aí, registrado. Beleza. Primeiro modelo que a gente vai ver é o KNN. Eu já falei bastante dele, mas a gente vai ver ele hoje em mais detalhes, tá, pessoal? Então, o que é o KNN? É um algoritmo supervisionado, ou seja, a gente precisa dar ao algoritmo a informação da variável dependente, né, vamos dizer assim, ou do rótulo, né, da classe, para que ele crie o modelo. Na verdade, o algoritmo, eu não posso nem dizer que cria o modelo, né, mas que ele use a sua técnica para fazer as predições. Né? Então, a gente precisa dar a informação da classe que a gente quer prever. Né? Então, se eu estou falando em predição de valores, eu estou falando com algoritmos supervisionados. Né? Tanto para classificação quanto para regressão. Ele é conhecido como um modelo lazy, ou seja, preguiçoso. Por que preguiçoso? A gente vai entender. Porque, na verdade, ele não trabalha muito. Ele simplesmente armazena os dados. Basicamente é isso. E calcula distâncias. Né? Então, ele é um modelo que a gente fala que ele é um modelo lazy. Né? Até no ECA aparece lá, lazy. Para você selecionar o IBK, o KNN, né? Que é o IBK, não o ECA. Então, ele vai decidir baseado em quê? Em exemplos. Como é que funciona isso? Eu tenho uma... Imagina aí que a ideia é a seguinte. Eu tenho um objeto. Esse objeto tem características. Como é que eu classifico outros objetos? Eu tenho um novo objeto e quero classificar esse objeto como uma bola ou como um disco. Como é que eu defino o algoritmo? Se é uma bola ou se é um disco? Né? Ele vai pegar características do que são discos, né? E características do que são bolas. Então, quando chegar um novo objeto, ele vai calcular distâncias e vai encontrar os objetos mais parecidos com aquele novo objeto. Né? Pode ser que o mais parecido seja uma bola, pode ser que seja um disco. Né? Pode ser que eu tenha duas bolas parecidas e um disco parecido. Qual é a decisão que eu tomo? Então a ideia é essa daqui. É procurar exemplos semelhantes que têm rótulos semelhantes. Né? Eu vou procurar exemplos semelhantes ao que eu quero classificar. E aí, baseado nesses exemplos semelhantes, eu vou olhar para o rótulo desse exemplo que eu tenho na minha memória e vou classificar esse novo exemplo com a informação que eu tenho na memória. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe vermelhinha aqui, representada por um triângulo vermelho. Tem a classe 1. A classe 2 é um quadrado azul. E a classe 3 é um círculo, né? Amarelo. Então, o que é que acontece? Eu tenho um novo objeto aqui nessa posição. O que é que o KNN faz? Ele olha, qual é o objeto que está mais próximo desse aqui? É esse. Ok. Então, esse novo objeto aqui, eu vou classificar ele como um ciclo. Classe 3. Mas por que ele tomou essa decisão? Tomou essa decisão porque ele utilizou como padrão um valor de K. Né? Por isso que o algoritmo é KNN. Na verdade, se você chamar de 1NN, você está chamando um algoritmo KNN com K igual a 1. Né? Ou seja, ele vai olhar o objeto mais parecido e vai dizer a classe daquele objeto. Esse objeto aqui vai ser da classe ciclo amarelo, porque é o mais parecido com ele, é esse ciclo amarelo. Beleza, e se eu tomar como referência K igual a 3, ou seja, os três elementos mais próximos. Então, ó, eu já vou ter dois quadrados azuis e um círculo amarelo. Esse objeto aqui não vai ser mais um círculo amarelo. Tá? Vai ser agora um quadrado azul. Se eu mudo para K igual a 7, quais são os mais próximos aqui? Ó? Eu tenho 3 triângulos vermelhos.
Esse aqui não entra. Tenho 2 círculos amarelos e 2 quadrados azuis. Vai ser o que agora? Com K igual a 7, um triângulo vermelho. Né? Com K igual a 11, eu vou ter 3 quadrados, vou ter 4 triângulos e vou ter 4 círculos. Né? Nesse caso aqui vai haver um empate. Né? Ele pode classificar aí como um círculo ou como um triângulo, a depender de como você categorizou isso aí. Por exemplo, você poderia dizer, Tiago, vamos considerar as distâncias, né? Esse tem 4 e esse tem 4. Mas talvez eu classifique ele como um triângulo vermelho, porque veja, desses 3, está aqui mais perto, só esse aqui que é pertinho. Bem, uma estratégia seria você ponderar essas distâncias, né? E aí, se você ponderar essas distâncias, até o quadrado entra na briga aí. Porque teria que calcular as distâncias. Provavelmente ele não ganharia, mas teria que calcular as distâncias. Então o peso desse círculo aqui amarelo seria maior do que o peso desses 3 caras, desse cara aqui que é o triângulo vermelho mais próximo. Né? Porque ele está bem mais próximo. Bem, são coisas que a gente vai discutir, mas essa é a ideia do KNN. Tá? Quem não entender, pergunta, escreve no chat, depois a gente comenta. Então qual é o fluxo de trabalho? Primeira coisa é você escolher um valor de K. Você pode começar com um K pequeno, é comum. Né? Ter cuidado, que eu vou repetir isso várias vezes. Um K muito pequeno, ele é sensível a ruídos, ele decora muitos dados. Então se tiver um ruído, ele vai aprender também o ruído. Ele não vai ignorar aquele ruído. Né? E um valor muito grande, ou seja, um K pequeno vai causar, eu já estou dizendo a vocês, eu vou falar lá na frente, overfit. Ele vai decorar muitos dados do modelo. Né? Um K, por exemplo, com K igual a 1, ele vai considerar todos os elementos da base e ele, no treinamento, ele vai acertar tudo. Né? Se eu validar o treinamento com a própria base de treinamento, ele acerta tudo. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Mas ele vai acertar tudo. Por quê? Porque se K igual a 1, aí eu tenho um novo elemento. Eu olho K igual a 1, então eu vou olhar o mais parecido com ele. O mais parecido com ele é fulano da classe B. Então eu classifico como classe B. Mas eu estou olhando o próprio seu treinamento, eu estou olhando ele próprio. Eu estou olhando na base de dados o próprio elemento. Eu não sei se vocês estão compreendendo. Um K igual a 1 é altamente sensível ao ruído. Um K igual a 1 leva a overfitting. Porque ele vai acertar 100% da base de dados de treinamento. É isso aqui, ó. K igual a 1. Pronto. Digamos que... veja que aqui é um elemento novo. Isso aqui é a minha base de treinamento. Tá? Aqui é a minha base de treinamento. K igual a 1. Certo? Chegou um elemento novo. Chegou esse elemento aqui, ó. Porque eu estou validando com a própria base de treinamento. Quando ele chegar o ciclo amarelo, eu vou perguntar qual é o elemento mais próximo desse ciclo amarelo. É o próprio ciclo amarelo. Então ele vai classificar como ciclo amarelo e vai acertar. E isso vai acontecer para todo mundo. Né? Se você botar um K igual a 3, mesmo na base de treinamento, e eu perguntar qual é o elemento mais próximo desse cara aqui. Os 3 elementos. Vai ser ele próprio. Mas vai ter quem? Esses 2 caras aqui. Ó. Ele vai classificar esse cara aqui como um quadrado azul. Porque vai ter 2 votos a 1. Entende? Então assim, ele vai errar. Beleza. Vai errar no treinamento. Tudo bem. Vai errar. Mas ele não vai ter problema aqui de overfitting, né? Que ele vai acertar todo mundo da base de treinamento. Isso é se você botar K igual a 1 e validar a base de treinamento com a própria base de treinamento. Então, o que é que o KNN faz depois de você escolher o valor de K? Normalmente a gente escolhe valores ímpares se você tiver 2 classes, né? Um problema binário, valor ímpar. Por quê? Sempre vai haver desempate. Né? Sempre vai ter o voto de Minerva aí. Ou não, né? Ou vai ter maioria absoluta. Depois de você escolher o valor de K, que a gente vai discutir muito isso ainda, eu vou medir as distâncias. Como é que eu meço distâncias? Eu tenho várias formas de medir a distância de um ponto a outro, tá? Aí são 3 exemplos, né? Que a gente vai também falar. Então, eu vou selecionar os K vizinhos mais próximos. Se eu escolhi K igual a 1, se eu escolhi K igual a 3, se eu escolhi K igual a 5,
né? E vai calcular essas distâncias, vai somar todas essas distâncias, vai fazer um cálculo e vai verificar qual de fato é mais próximo, né? Tomando a decisão, se for um problema de classificação, ele vai escolher os mais próximos e vai classificar baseado no voto majoritário, porque se é um problema de classificação, a classe é A ou B, A, B ou C, ou seja, é categórico. Então, se um vota no A, o outro vota no B e o outro vota no A, majoritário 2-1, a classificação é A. Se eu estou falando de regressão, eu posso usar média, mediana, eu posso usar inclusive diferentes métricas, média ponderada, eu posso inventar diferentes tipos de métricas aí para tomar decisão. Então vamos lá, esse início da aula aqui, eu dou muita explicação de como o algoritmo funciona. Né? Você precisa entender isso aqui, porque o algoritmo sim, ele é muito simples, ele é o mais básico de todos os algoritmos. Né? Alguns então, inclusive, acreditam que ele defende que o KNN não é nenhum algoritmo de aprendizado de máquina, porque ele não aprende, ele decora. Ele simplesmente pega todos os dados de treinamento e leva para o teste. Quando chegar no teste, ele pega o dado de teste e olha lá no treinamento, calcula as distâncias que eu configurei, calcula de acordo com o valor de K, quais são os casos mais próximos e toma uma decisão. Você já deve estar imaginando aí, professor, ele precisa de uma memória danada, né? Porque se eu tiver uma base muito grande, exatamente, vamos discutir isso. Valor pequeno, o que é que vai causar? Overfitting. Né? Valor grande, 15, pode causar underfitting. Vamos entender isso aqui? O que é um valor pequeno? Imagine que tu tem esses dados aqui, ó. Os pontinhos vermelhos e os pontinhos azuis são pontos da sua base de dados. Beleza? Aqui todo mundo que é azul é da classe azul, todo mundo que é vermelho é da classe vermelho. Essa área aqui é a área de como ele classificou. Se você prestar atenção aqui, ó, todo mundo que tiver aqui seria vermelho, 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 vermelho. Ele acertou todos os vermelhos, ó. Olha o que ele fez com esse vermelho aqui, ó. Ele foi lá, putou, porque acertou, mas acertou. Mas por quê? Olha esse vermelho aqui, uma ilhazinha aqui. Ele criou uma ilha aqui para acertar esse ponto vermelho. Esse ponto vermelho seria um outlier aqui dos vermelhos. Né? Mas ele acertou. Ele é danado demais. Ele acertou até esse outlier aqui. Por quê? K igual a 1. K igual a 1 acerta tudo. Então, se você observar, acerta tudo no treinamento, se você estiver validando, né, com a própria base de treinamento. Se você fizer validação cruzada, por exemplo, já não vai acertar tudo. Se você fizer holdout, pegar o treinamento os dados de treinamento e dividir em 70-30, já não vai acertar tudo. Né? Então, é aí onde você calcula o valor de K, né? A gente vai discutir. O que eu quero que vocês entendam essas figuras aqui, porque essas figuras dizem muito. Você está vendo que essa fronteira de decisão aqui está bem, ó. Ele criou uma ilha aqui para poder pegar esse cara. Tá totalmente overfitado. Por exemplo, imagina aí, vem um dado novo aqui para esse modelo, vamos dizer assim, desse KNN que foi criado aqui. Esse dado novo cai exatamente aqui em cima dessa ilha. Olhando assim, tu classificaria ele como azul ou como vermelho? Né? Como azul. Ó, cai em cima da ilha aqui, mesmo aqui, pá, nessa ilhazinha vermelha. Classificaria como azul. Esse aqui, ó. Classificaria como azul. Claro, aqui está um ambiente mais pro azul. Mas o algoritmo iria classificar como vermelho. Por quê? Porque ele caiu dentro da ilha. E qualquer um elemento que cair dentro dessa ilha aqui, o elemento mais próximo vai ser esse vermelho. Então ele vai classificar como vermelho. Provavelmente ele vai errar. Ah, mas ele acertou aqui. Acertou no treinamento, porque ele decorou até esse outlier. Tá? Quando eu aumento o valor de K para K igual a 5, ó, ele já perde esse cara. Ele já erra no treinamento. K igual a 5, ele já erra. Ele já classificou esse cara aqui como azul. Pode ver que ele está dentro do masão azul aqui. Ó. Mas ele é um vermelho. Assim como esse. Ele errou. Assim como esse. Ó. Ele classificou como um vermelho, mas é um azul. Normal. Vai errar. Não adianta você acertar tudo no treinamento. Chegar no jogo, né? Não acertar nada. Ou ser muito ruim. E se você foi ruim no treinamento, é muito provável que no jogo você vai ser ruim também. Né? Porque você não aprendeu. Se você for bom no jogo,
Talvez seja até um motivo de sorte e questão de, rapaz, treinar. Porque é o seguinte, se o treinamento foi ruim, a ideia é que você nem teste. Porque tu testou, o treinamento foi ruim, tu testou por quê? Não, porque eu testei por testar, deu bom. Isso não dá certo, entendeu? Isso não convence um avaliador. Deu bom, mas será que os dados não ficaram muito enviesados para o teu modelo? Testa de novo aí. Muda os dados, bagunça. Bagunça, joga aí no baralho, bagunça. Treina de novo esse mesmo algoritmo, com esses mesmos hiperparâmetros e vê no treinamento como é que ele se saiu. Rapaz, se saiu ruim de novo. Testa de novo ele agora. Quero ver ele sair bem. Fica parecendo que foi o quê? Que você ajustou os dados de teste para dar um resultado bom. E você publicar um artigo ou mostrar um resultado. Né? Agora, se você treinou bem, chegou no teste, não deu bom, é porque ou o overfitting ou teve dados de teste que mudou muito para o treino. Não foi overfitting, mas como teve uma temporalidade aí, talvez, para acontecer isso no meu trabalho agora, ele não conseguiu pegar essa diferença, né? Dados novos que são muito diferentes do dado de treino. E esses dados novos não dava para jogar ele para o treino, porque ele é temporal, uma base temporal, né? Que tem a ver com o tempo, e aí não tem como ele ter esses dados antecipadamente. Perceba que quando eu vou aumentando o valor de cal, eu vou suavizando mais essas fronteiras, ó, não fica tão puxado assim, apesar de aumentar o erro no treinamento, mas isso talvez não seja um problema. Né? Pode acontecer de ser um problema, né? Pode acontecer de ser um problema, e você gerar underfitting, né? Underfitting, ou seja, ele não aprender também. Então isso tudo é análise, né? Isso tudo faz parte dos desafios do aprendizado, né? Que você já vem estudando aí comigo. Então essas são as fórmulas, por exemplo, para calcular distâncias. A mais padrão, a comum de todas, é a euclidiana. Né? Qual é a distância de x e y? É a raiz quadrada do somatório do quadrado das diferenças do ponto xi para o ponto y. Quem diabo é o xi? Qual a diferença de x? X é um ponto, y é outro ponto. X é um ponto da base de treinamento. Y é um ponto da base de teste. Pronto. Aí eu pego, por exemplo, idade do camarada lá no treinamento, xi. Eu estou analisando duas pessoas. xi, idade, 30. Idade do cara lá da base de teste, 28. 30 menos 28. 2, elevado ao quadrado, 4. Mais, isso é um somatório. Isso foi para o primeiro atributo. Esse I aí é a quantidade de atributos. Agora o segundo atributo, peso. Qual é o peso do cara? O cara tem 80 quilos. E o cara lá da base de teste tem quantos quilos? Tem 75. Mesma coisa. 80 menos 75, 5 ao quadrado. Soma com 4 de antes e vai somando todos os atributos. Tira a raiz quadrada disso, eu tenho a distância. Se a gente for para a matemática aqui, você vai ver essa distância visual, já já. Tá? Posso fazer isso também com a chamada distância de Manhattan. E que eu não uso quadrado nem raiz quadrada. P, eu aqui vou explicar o que é esse P. Esse P é esse valor aqui, ó. 2 aqui, 2 é a raiz quadrada. Se eu botar 1 aqui, ó, 1 aqui, fica só o somatório das diferenças. Então esse Minkowski aqui é um geralzão. Você pode trabalhar com o valor de P. Né? Se você botar aqui P igual a 2, vai dar exatamente aqui 1 sobre 2, que é a raiz quadrada, do somatório do quadrado das diferenças dos valores de cada atributo do exemplo. Tá? Sei que eu falei, né? Mas você entendendo a fórmula aí, você pegando a fórmula, você vai entender. Tá? Não é simples. Quem não entendeu, marca aí, professor, manda no chat. Depois explica de novo aquela parte que não entendi. Pra gente continuar no assunto, né? Aí eu volto. Então, por exemplo, distâncias mais usadas no KNN. Eita, isso aqui é ponderação. Tudo bem, eu vou falar. Eu vou falar lá depois. Ponderação, tá certo. Aqui é só uma geralzona, tá, galera? Eu vou tentar ser rápido. 38 slides.
Aqui é a ponderação. Do jeito que eu estou calculando aquelas distâncias, eu não estou considerando ponderação nenhuma. Mas eu posso utilizar uma ponderação. O que é isso? Ponderar essas distâncias. Se a distância é muito perto, eu dou um peso maior. Se a distância é mais longe, eu dou um peso menor. Por mais que eu bote K igual a 3, o que eu estou dizendo é que o K mais próximo, o elemento mais próximo, eu tenho 3 elementos. O mais próximo vai ter um peso maior. É isso que ele está dizendo. Porque veja, K igual a 3. Se eu não boto ponderação, se tiver 2 da classe A e 1 da classe B, a classe A vai ser a classificação. E se eu tiver 2 da classe A, que é o segundo e o terceiro, e o da classe B é o mais próximo, é classe A que é classificado. Mas se eu ponderar, talvez esse B aqui, por estar tão próximo, ele sozinho vença esses dois caras. Né? Aí eu posso ponderar de forma linear, inversa. Né? Linear, por exemplo, o elemento mais próximo tem um peso de 1,5. O segundo elemento tem peso 1. O terceiro, peso 0. Até se eu zerar aqui, o cara perde até o sentido de selecionar. De forma inversa, né? Dividir pela essa distância. Aqui eu estou dividindo pela distância. 0,5 seria as distâncias aqui. Eu vou mostrar exemplos. E de forma gaussiana, né? Usando essa fórmula aqui, é elevado aos valores do peso. Eu vou mostrar um exemplo, tá? Aqui é só uma geral explicando o que é. Então, quando é que eu posso usar o KNN? Problemas com fronteiras complexas. O KNN, como vocês viram quase agora, segue curvas e formas não lineares sem precisar ajustar equações. Ou seja, o KNN consegue resolver problemas não lineares, algumas, não sempre, né? Mas consegue muitas vezes resolver problemas não lineares. Tá? Quando eu tenho poucas variáveis numéricas, né, é muito fácil medir distâncias e interpretar os vizinhos. Então, o KNN ele tem um problema com base de dados muito dimensionadas, né? Muitas informações, muitas dimensões. Ele pode, o que é que pode acontecer? Ele pode dar muita importância ali a variável que ele vai dar praticamente a mesma importância a todo mundo. Né? Então, tem muitas variáveis, muita gente aí, dessas variáveis, vai ter importância muito baixa, enquanto outras variáveis têm uma importância muito alta. Só que aí, quando ele vai calcular as distâncias, não vai fazer diferença, né? Nas variáveis lá. A não ser que você ajuste também isso aí, né? Mas, de forma geral, no KNN não se preocupa com isso, né? E quando a gente usa o KNN, vamos ser sinceros, a gente só se preocupa basicamente com duas coisas. Eu vou até dizer 3, mas é o valor de K, qual é a distância que eu vou usar e se tem ponderação. É basicamente isso, não é mais nada. Senão você fica doido, a não ser que você vai trabalhar só com KNN. Aí você vai ser mais robusto no modelo. Dados categóricos, né? Ou binários, ou seja, se eu tenho dados categóricos ou binários, tem alguns tipos de distâncias mais adequadas. Tá? Já foi utilizado também em reconhecimento de padrões em imagens. Porém, o KNN ele tem um alto custo computacional. Não sei se vocês já perceberam, mas ele decora a base. Ele armazena todos os dados. Imagine uma base de dados aí com 1 milhão de exemplos. Ele vai pegar aquele 1 milhão de exemplos e levar para o teste. O modelo fica muito pesado. Ah, Tiago, e se a gente cortar isso? Em vez de levar 1 milhão, levar só 100 mil. E aí eu tenho recurso para isso. Beleza, isso é uma estratégia. Mas por padrão não é isso que o KNN faz. E mesmo assim, você está perdendo informação do treino. Você está pegando seu treino que tinha 1 milhão e baixando para 100 mil. Você está perdendo informação. Né? O que você provavelmente muitas vezes não vai fazer com outros tipos de algoritmos. Os outros algoritmos podem treinar ali com 1 milhão, mas vai criar um modelo que vai ter a mesma eficiência, vamos dizer assim. Por exemplo, uma regressão linear, ele pode até demorar a treinar mais. Mas, uma vez que ele treinou, aquele modelo treinado, ele vai executar rapidamente. O KNN não. Ele vai ter o quê? Um alto custo computacional. Outra coisa, o KNN, assim como outros modelos, ele é muito sensível ao quê? À escala das variáveis. Né? Eu dei um exemplo agora ali, do camarada que tem altura e peso, e eu quero classificar, por exemplo, se é homem ou mulher. Eu quero classificar se é homem ou mulher. Pela altura e pelo peso, por exemplo. Vamos dar um chute aqui, né? Eu estava calculando, eu dei a altura de 1,70 m, peso de 80. O que acontece com aquilo ali? Escalas diferentes, cara.
está falando de coisas de 1 metro, 1,70 m, 1,8, 1,7, 2. E ao mesmo tempo de valor de 80. Eu já falei disso. Você já sabe o que tem que fazer. Não precisa nem eu dizer. Normalização. Né? Eu tenho que transformar essas variáveis em variáveis que estejam na mesma escala. Tranquilo? Aí o KNN, é uma ilustração dele, para ainda ficar mais claro. Né? Se eu quero classificar esse vermelhinho aqui, eu vou classificar ele como roxo. Exceto se eu ponderei isso aqui com a distância. Né? Se eu, por exemplo, se eu tiver ponderado isso aqui, dito assim, eu vou dividir essa distância aqui por 0,5 para o mais próximo. Então é 1 dividido aqui por 0, a distância, né? Desculpa. É 1 dividido pela essa distância aqui. Então, como essa distância é próxima, né? Digamos que o peso desse cara aqui é maior. 1 dividido pela distância. Quanto menor a distância, maior vai ser o peso do amarelinho. Então, por exemplo, se essa distância aqui deu 0,5, 1 dividido por 0,5 é o peso dele. Né? Aqui, por exemplo, eu posso calcular que a distância deu 1 e aqui a distância deu 1. Vou ponderar isso aqui, vou calcular e saber se realmente eu vou classificar como roxo. K igual a 6. K igual a 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já vai classificar como amarelo. Se não tiver ponderação, né? Então a escolha do valor de K é muito importante. E se você tiver um K muito pequeno, é muito sensível aos dados e pode gerar overfit. Underfit é gerado se você tiver um K muito grande. Tá? Se ele não aprender direito os dados. Então aqui eu tenho um problema de treino e teste, por exemplo. Eu vou aumentando o valor de K e ó, o azulzinho é o treino. Se eu tenho um K muito baixo, no treino ele vai dar 100%, como eu já disse a vocês. Quando eu aumento o valor de K, aqui eu estou treinando e validando o treino com o próprio treino. Cada vez mais que eu aumento o valor de K, ele vai dando uma diminuída na validação. Né? E quando eu uso na base de teste, ele começa ruim, um K muito baixo fica ruim, depois ele vai subindo e estabiliza. Né? Então assim, normalmente quando você faz isso aqui, você não tem o valor da base de teste ainda. Né? Você não tem o valor da base de teste. Você tem o do treino. Mas você pode treinar e validar o treino com o próprio treino e fazer essa análise aqui. Ó. Por exemplo, quando vocês forem fazer o projeto, vocês vão usar tudo isso que a gente está falando aqui e enriquecer seu projeto. Você vai dizer, ó, eu fiz uma análise, testei o KNN com vários valores de K. Explore isso aí, já que são poucos algoritmos, explore isso aí. E aí, para cada valor de K no treino, eu vi que ele foi caindo, né? Ele foi caindo na análise, mas em certo ponto estabilizou-se aqui. Então, eu escolhi o valor de K nesse ponto aqui, porque nesse ponto aqui ele estabilizou. Então, não fazia sentido eu aumentar muito o valor de K. Até porque se eu aumentar muito o valor de K, eu perco um pouco de informação da base, porque eu termino usando a base toda, né, daqui a pouco. O valor de K, se for o tamanho da base, eu vou usar a base toda e ele vai dar sempre o mesmo resultado. Vocês concordam? Se a base tiver 200 exemplos, 300 exemplos, e K for igual a 200 ou K igual a 300, ele vai olhar qual é a classe majoritária ali e vai classificar todo mundo com a classe majoritária. Né? Existem técnicas, tá, gente, assim, também de estudo. O valor de K é digno de pesquisas, inclusive, né? Várias pesquisas que trabalham com isso. Então, reforçando, K pequeno, modelos altamente sensíveis a ruídos e outliers, pode capturar padrões irrelevantes, como eu mostrei para vocês, capturar até outlier. Tende a apresentar overfit. Então, se você tem uma base de dados grande e é bem distribuída, ou seja, as classes estão bem distribuídas na base de dados, você tem um pequeno não tá bem balanceada, né? As classes estão bem balanceadas. Aí ele funciona melhor quanto a isso, tá? Mas se as classes não estiverem balanceadas, por exemplo, duas classes aí, uma com 80%, majoritária e outra com 20%. Né? Então, se você usa um K muito grande, como eu estava dizendo, ele vai classificar todo mundo com a classe majoritária. Geralmente. Ou seja, as classes são bem separadas, né? Não tem, como assim as classes são bem separadas? Lembra desse exemplo aqui, ó? Você não tem
vermelhos aqui no meio do azul. Aqui um bloco de vermelhos aqui, por exemplo. Aí as classes não estão tão bem separadas, né? Então por isso que é importante você plotar os dados. Plote suas classes baseado em variáveis. Se você tem muitas variáveis, plote baseado em cada variável, né? Ou em pares de variáveis. Aí você vai ter isso aí, ó. Aqui é como se eu tivesse duas variáveis e um ponto. Qual é a classificação? Eu tenho duas variáveis e uma classificação. Duas variáveis e uma classificação. Você pode fazer isso. Se você tiver só duas variáveis e for um problema de classificação, você pode gerar um gráfico como esse. Aí, cabe a vocês, gente. Cabe a vocês usar Excel. Se sabe mexer no Excel. Tentar, não sei de nada, professor. Tenta ver o que é que o ECA traz para você. Né? Não, professor, programa em Python. Vai lá para o Python, programa em R, vai lá no R. Né? Isso aí é o de menos para essa disciplina, tá? Ninguém aqui está obrigado a usar o ECA. Nas aulas, assim, numa prática que eu mostro no ECA para ser simples de vocês entenderem. Então, para K grande, ele é mais estável, mais robusto, né? Ele consegue abranger melhor, não fica mais resistente a ruídos. Como vocês viram no exemplo, suaviza as fronteiras. Aquelas fronteirinhas vermelha e azul ali, daqueles rios, daqueles mares ali, tá suave. Não tá aquele negócio pontiagudo. Né? Mas aí pode perder alguns detalhes locais. Esse ajuste, né, esse limiar que você tem que encontrar aí com o valor de K. E também, aí depois você consegue melhorar com distância, tipo de distância, com ponderação. Pode apresentar underfit se você botar um valor muito alto. É mais adequado quando a base de dados é pequena ou moderada. A sobreposição entre classes, aí eu consigo, né? E a variabilidade local nos dados. Existe alta variabilidade local nos dados. Porque se você tiver alta variabilidade e botar um K pequeno, ele vai ficar decorando aquelas variações. Entende? Então, tudo que você vai fazer, rapaz, eu vou começar aqui como? Né? Baseado nesses conceitos, você vai testar com um K igual a 3, um K igual a 30, aí vou vendo como é que ele vai se ajustando. Né? As distâncias, a gente comentou sobre 3, mas tem outras. Né? Na verdade, a Minkowski, se eu não escrever disse errado aqui, Minkowski ela é uma generalização do euclidiano e da Manhattan. Né? Então, a distância é importante, porque é baseado nessas decisões que ele vai escolher quais os elementos mais próximos, né? Baseado no cálculo das distâncias. Na verdade, antes de definir os K mais próximos, eu calculo as distâncias. Então, a métrica que eu vou usar, se é euclidiana, Manhattan, Hamming, pode influenciar na performance do modelo, né? Na eficácia do modelo. Então, por exemplo, distância euclidiana é isso aqui. Ó. Qual a distância desse ponto para esse? Essa reta aqui. Ó. Se tu prestar atenção, como é que eu sei essa distância? Bem, se tu desenhar uma linha até aqui e uma linha até aqui, tu vai ver que isso aqui é a hipotenusa. E quem é isso aqui? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E essa distância daqui para cá tu tem? Provavelmente sim. Porque se tu imaginar aqui um eixo Y aqui, ó, um eixo Y aqui e um eixo X aqui, isso é um ponto. Se isso é um ponto, tu tem o valor em X e o valor em Y. Se isso é um ponto, tu tem o valor em X e o valor em Y. Essa distância daqui, projetada aqui no eixo X, é essa distância daqui. É o valor de X azul menos X vermelho. É essa distância. Essa distância aqui é o valor de X vermelho, Y vermelho menos Y azul. É essa distância. Né? Vermelho é a classe, azul é a classe. Isso aqui é a classe, a categoria. Azul, vermelho. Então, se eu tenho esse valor e tenho esse, é só pegar isso aqui ao quadrado e aí você vai chegar, na verdade, na distância euclidiana. A Manhattan é a soma. É exatamente isso aqui. Né? E a distância de Hamming é muito simples. Normalmente a gente usa para dados binários. Então ele só faz calcular o seguinte. Esse é igual a esse? 0. Esse menos esse? 1. 0. 1. 0, 0. Então aqui qual é a distância? 2. 2 erros. Pronto. Muito, muito, muito simples. Tá? Se você voltar aqui na fórmula da distância, você vai ver que isso aí nada mais é
do que se você tiver dois elementos, né, num gráfico XY, você vai chegar aí na hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. É a mesma coisa. Que a gente chegou aqui. Beleza? Então isso é estava aqui, a distância euclidiana. Normalmente eu utilizo quando os dados são contínuos, eu tenho que ver minha base, né? Tenho muitos dados contínuos, porque aí eu vou fazer cálculos. E eu tenho que normalizar isso, né? Porque senão se eu não normalizar, gente, é zebra. Se eu normalizar é zebra. Tem que deixar todo mundo entre 0 e 1. Resumindo isso aí. Por que isso? É zebra. Senão eu vou ter uma variável que vai ter uma escala maior, que quando botar 80 ao quadrado, e o outro 1 ao quadrado, o que vai decidir o que é mais perto, quem vai influenciar é essa variável com 80. Praticamente a outra variável não vai ter importância na distância. Problemas com importância geométrica dos atributos. É isso aqui. Tá? Exemplos. Comprimento de pétalas. Diagnóstico. Exemplos, gente, aí é infinitos. Por exemplo, eu tenho aqui a nota de 2 alunos. O aluno A tem nota 8 em matemática e 6 em física. O aluno B tem nota 5 em matemática e 9 em física. Tudo bem, essas duas variáveis aí, matemática e física, estão na mesma escala, né? 0 a 10. Não precisaria normalizar, porque está na mesma escala. Se eu normalizar ou não, vai dar a mesma coisa. Né? Como é que eu calculo a distância do ponto A para o ponto B? Vamos dizer que B seja do dado de teste e A um dado de treino. 8 menos 5 ao quadrado mais 6 menos 9 ao quadrado. Soma tudo isso, tudo 4,24. Essa é a distância. Aí eu tenho um ponto C aqui. Ou um ponto A1. Esse é o ponto A1. Eu tenho um ponto A2. Qual a distância do ponto A2 para B? Pode ser maior ou menor do que isso aqui. E ele faz isso para todo mundo, galera. Ele pega o dado de teste, calcula a distância do dado de teste para todo mundo da base de treino. E a distância vai envolver todos os atributos. Como aqui eu tenho variáveis contínuas, muitas vezes eu uso a distância euclidiana. Tá? A distância euclidiana, por elevar ao quadrado, como você eleva ao quadrado, aqueles camaradas que estão bem distantes, se você tiver exemplos, que tá, por exemplo, tivesse aqui um 3 aqui, um 1, por exemplo, isso aqui iria influenciar muito na distância, porque eu elevo ao quadrado. Né? 1 menos 6, 5, menos 5 ao quadrado, 25. Isso aqui iria dar 25. Né? Ou seja, quando você tem distâncias, pontos, variáveis, que tem uma distância muito grande em relação às demais, aquilo ali vai fazer com que o resultado da distância geral suba mais do que isso aqui. Então, assim, eu tenho algum ponto que é bem distante? Tenho. Só um, rapaz. Todo mundo, rapaz, esse cara aqui é um pouquinho mais distante. Se eu usar a Euclidiana vai pegar esse exemplo e vai colocar bem mais distante do ponto de teste. Se eu usar a Manhattan, não. Ele vai colocar mais distância, mas só que ele não eleva ao quadrado. Né? Então, assim, normalmente, quando eu tenho dados discretos ou inteiros. Né? Então, assim, dados inteiros, como nesse caso aqui das notas, você poderia utilizar cenários com movimentos ortogonais. Alguns exemplos aí, né, de jogo de tabuleiro e tudo mais. A distância de Hamming, como eu já mostrei para vocês, né? Você só vai categorizar. Isso aqui, cada valor desse é o valor de uma variável. Por exemplo, valor 1. Vamos dizer, tem imóvel? Sim. Tem carro? Não. Tem lancha? Sim. Tem jet ski? Sim. Pronto. Esse aqui, tem imóvel? Não. Tem carro? Não. Tem lancha? Sim. Tem jet ski? Não. Né? Então, o que é que diferenciou os dois aqui? Quanto? 1, né? 2. 2. 1 menos esse está diferente e esse está diferente. Essa distância é 2. Então vai depender do tipo de problema que eu tenho. Normalmente, se eu tenho uma base de dados com
presença e ausência de alguma informação. Né? Se eu normalizo, por exemplo, se eu tenho uma base de dados categórica, totalmente categórica, toda categórica, eu posso usar a distância de Hamming ou de Manhattan. Eu usei Manhattan, por exemplo, na minha pesquisa recente. Né? Porque eu tinha mais dados categóricos lá, o único dado contínuo que eu tinha era uma idade, né? E que era praticamente fechadas as idades, né? Não eram idades, não era fracionado e não tinham muitas idades. Não era de tipo de 15 a 80, valores de 15 a 80, não, era 15, 22, 19, 23, 27, pulando assim, daria aí mais ou menos umas 15 tipos de idades. Se eu quisesse até transformar aquelas idades em categorias, eu poderia. Mas seriam muitas. Aqui a distância Minkowski, que como eu disse para vocês, é só você configurar um valor de P. Então, quanto maior esse valor de P, maior vai ser a penalidade. É o que eu falei, o euclidiano penaliza em 2. Se você botar 3 aqui, você vai botar ao cubo, né? E assim por diante. Aí tem outras distâncias, não precisa a gente entrar em detalhes aqui, mas eu só citei, tá? Para quem quiser estudar. Agora a importância da normalização. Eu tenho que normalizar esses dados. Beleza? Eu tenho que normalizar esses dados. A não ser que eu tenha só dados categóricos aí. Né? E aí eu vou praticamente só trabalhar com zeros e uns. É o problema das escalas, eu já falei. Um problema desse aqui, ó, ele vai desconsiderar. Ele vai ignorar a variabilidade. Praticamente ele vai ignorar, porque é como a distância de 1000 para 50.000 é muito grande, quando ele levar isso ao quadrado, o que vai decidir mesmo a distância vai ser o salário. Se você quiser, de certa forma, dar uma importância maior a uma variável do que a outra, você pode fazer isso também. Você pode configurar isso, ajustar no seu algoritmo mesmo, né? Não sei se não cai no ECA se ele permite isso aí. Mas você poderia fazer isso, é possível, né? Programação tudo é possível. Né? Você poderia pensar nisso, mas não vejo necessidade. Né? Você poderia, após decidir calcular a distância, na verdade você calcular as distâncias, depois de ele calcular a distância, você ou durante calcular as distâncias, você, por exemplo, usar uma variável 2 vezes, né? Repetir o uso de uma variável, por exemplo. A filtering scaling, né? Isso aí é o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, se eu tenho uma escala sem normalização e uma escala com normalização, todo mundo entre 0 e 1 aqui. Ó. Aqui é uma escala sem normalização. Né? Esse ponto aqui, aqui fica todo mundo na mesma escala. Então, por exemplo, um ponto muito distante como esse, um vermelho aqui, ó, um objeto dessa classe vermelha vai jogar muita distância para longe. Né? Então, normalização ou padronização. Tá? A gente já estudou isso aí, quando usar uma ou quando usar outra. Né? A normalização vai fazer essa transformação para os dados para um intervalo fixo, entre 0 e 1. Né? É o que normalmente é usado aqui no KNN. Tá? A gente geralmente utiliza mais a normalização. Aqui a padronização, você vai transformar no valor Z, no padrão Z, né? Normal padrão Z. E a ponderação. Ponderação é quando você vai atribuir pesos ao KNN. Né? O vizinho mais próximo vai ter uma influência maior. Essa estratégia pode melhorar a acurácia quando você tem o quê? Muito ruído. Porque imagina aí que ele seleciona um ruído aí no K. Mas como aquilo é esporádico, é um ruído, é algo esporádico, vai vir junto também um objeto, que é um exemplo que está bem pertinho. Então como aquele exemplo está perto, ele tem um peso maior, ele vai ignorar talvez aquele ruído ali, ou na maioria das vezes. Né? E aí eu tenho diferentes funções de ponderação.
A mais comum é a sem peso. Aqui eu não estou ponderando, né? Todo mundo contribui igual, né? Aqui eu não estou falando da contribuição dos atributos, mas aqui eu estou falando da contribuição dos exemplos que foram selecionados como os mais próximos. Certo? Eu não estou falando da contribuição dos atributos, mas dos exemplos que foram selecionados como os mais próximos. Muito simples, mas é sensível ao outlier, porque ele pode, principalmente se for um K pequeno, colocar um outlier no meio. Por exemplo, voltando aqui, aquele exemplo. Isso aqui. Se eu tenho um K pequeno aqui, ó, um K pequeno ele vai classificar errado. Mas, por exemplo, se eu boto aqui um pouquinho fora da ilha, ele já bota como azul, né? Porque eu já tenho muitos azuis ao lado. Mesmo um K pequeno, mesmo um K igual a 3. Então, se eu tiver uma ponderação ali, e ele selecione mesmo que um outlier no meio, ele vai poder ignorar aquilo ali. Tá? Então, ponderação inversa. Como é a ponderação inversa? Olha como é calculado o peso. O peso é 1 sobre a distância. Vizinhos mais próximos têm mais influência. Por quê? Se o vizinho está próximo, a distância é pequena. Quem é D? D pode ser a distância euclidiana aqui. É só tu pegar a fórmula da distância euclidiana e jogar aqui. Então, se esse número é pequeno, o que vai acontecer com W? Matemática, né? Vai subir. Se W sobe, o peso sobe. Se o peso sobe, por exemplo, 0,5 é a distância, o peso é 2. 2 é a distância, o peso é 0,5. Então, se eu tenho, por exemplo, K igual a 3 e calculo para o K mais próximo, peso 2. Por quê? Porque a distância dele é 0,5, peso 2. K, vamos dizer, K aqui é distância deu 1, peso 1. Distância deu 2, peso meio. Então ele reduz o impacto de pontos mais distantes. Né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com dados categóricos, eu posso dizer que o mais próximo, né, tem peso 2. Ou seja, vamos dizer que eu tenha lá uma classe azul. Peso 2. Eu tenho um azul ali, mas se eu estou dando peso 2, é como se eu tivesse 2 azuis na contagem. Né? O segundo K mais próximo tem peso 1. Aí ele tem um vermelho. Então tem um vermelho. Então tá 2-1 aqui a briga. Certo? Aí tu tem um outro K aqui vermelho. Peso meio. Só tem um vermelho. 0,5. Com 1,5. Mas esse sozinho aqui ganhou. 2 é maior do que 1,5. Desculpa. Aqui ganhou na distância, né? Mas... desculpa, ganhou no peso, né? Como o peso é maior, não é que ele está mais distante. Ele ganhou no resultado final. Né? No score final ele ganhou. Então, teoricamente, estaria mais próximo. Né? O azul vai ganhar aí. Com essa ideia. Tá? Então, essas são as distâncias. Meio, 1 e 2. Eu posso fazer isso também com a fórmula gaussiana, mais difícil. O mais usado. Tem também a inversa, essa daqui. Linear decrescente. Que ele simplesmente diminui o máximo pela distância. Por exemplo, quanto menor essa distância, maior é o peso. Mesma coisa. Mas veja. O peso, ele decresce de forma linear. Aqui não é de forma linear, não. Ó, 2, 1, meio. Né? Ele não decresce. Aqui ele caiu de 2 para 1. Aqui ele caiu de 1 para meio. Que ele perdeu um score, que ele perdeu meio score. Né? Então, isso por causa da distância aqui, né, gente? Foi para facilitar as contas. Mas, por exemplo, se essa distância de W3 aqui fosse 1,5, calcula aí, vamos botar na calculadora. Calculadora. Ó, quanto é 1? Vamos dizer que essa distância aqui fosse 0,8 e essa 1,5. 1 dividido por 0,8. Peso, aqui seria 1,25, tá? 1 dividido por... Eu disse que era 0,8 e 1,5. Né? 1 dividido por 1,5. 66. Pronto. Então é 1,25 e 0,66. Então, ó,
1,25 mais 0,66, ainda deu 1,91. Vamos melhorar. Essa distância aqui vai para 0,7 e essa foi para 1,2. 0,7 e 1,3 é 1,4. Então, ó, 1 dividido por 0,7, 1,43. 1 dividido por 1,5. 1 dividido por 1,5. 67. Pronto. 1,43 mais 1,67, 2,1. Então, se essa distância aqui era 0,7 e essa 1,5, ele já não ia mais. E aqui é azul, vermelho e vermelho, ele ia dar vermelho. Porque no final ia dar 2,1 e aqui deu 2. Mas veja, isso ia depender da distância. Mas do jeito que está aqui, dá azul. 1 mais meio dá 1,5, 2. Isso eu considerando que o primeiro é azul, né? E os outros dois são vermelhos. Você veja, eu tive 2 vermelhos, mas eu classifiquei como azul. Então aqui um exemplo, um resumozinho dessas ponderações, né? Gosto muito dessa inversa. Qual a ideia? Cara, validação cruzada na veia, K igual a 5, K igual a 10, a depender do tamanho da tua base de dados. E vai testando o valor de K, vai testando o valor de ponderação, faz um grid aí no que for possível. Né? Se tu começar a testar, tu faz. A minha sugestão é o seguinte: testa com um K pequeno e um K grande. Não mexe em nada, vê o melhor. Tá, agora bota um K médio. Né? Beleza, encontrei um desses três, encontrei um K. Beleza, agora eu vou só aqui nas distâncias. Dentro desse K médio. E eu vou chegando no melhor. Se eu tiver tempo, faz o máximo de cruzamento possível. Né? Bota aí 5 valores de K. Bota aí as duas distâncias pelo menos. E bota aí as 2 ponderações e combina tudo. Né? 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. 30 combinações diferentes, validação cruzada na veia. Ver qual for o melhor para aquela base de dados. Foi o que eu fiz, por exemplo, na última vez. Então, vantagem de implementar, vantagem do KNN, fácil de implementar e também de compreender. Se você precisar explicar, interpretar aqueles resultados, é simples. É baseado na comparação dos vizinhos mais próximos. Por exemplo, classificação de frutas com base em peso e diâmetro. Não faz suposições sobre a distribuição de dados. Eu não preciso que os dados sejam, por exemplo, de uma distribuição normal. Né? Porque esse método não é paramétrico, é um método não paramétrico. Eu não considero a média de nada, não preciso tirar a média de uma variável, por exemplo, desvio padrão, não estou preocupado com isso. É um método não paramétrico. Foi utilizado em reconhecimento de dígitos, inclusive. Naturalmente lida com muitas classes, você não está fechado para um problema binário, como por exemplo, uma regressão logística, que para trabalhar com problema binário precisa de um ajuste. Bom desempenho em fronteiras bem definidas, né? Usado na dataset íris, bom desempenho com fronteiras bem definidas. Alta acurácia quando há separação clara das classes, né? Então, às vezes, o KNN às vezes resolve tua bronca, entendeu? Algoritmo simples. Então, a avaliação de atividade física com base em idade e tempo de exercício. Normalmente é uma separação muito clara das classes. Limitações, alto custo computacional. Né? Você decora todos os exemplos. Precisa calcular a distância para todo mundo ali. Né? Sensível a ruídos e outliers, principalmente se o K for pequeno. Por exemplo, se você tiver um paciente com sintomas raros em uma base médica, ele pode, muitas vezes, classificar aquele cara como aquele sintoma. Tem problema com alta dimensionalidade. Né? Como eu já disse a vocês, a alta dimensionalidade ele pode dar a mesma importância às variáveis, ele vai dar, e muitas variáveis ali não tem tanta importância quanto outras. Né? Dependência da escolha do K e da métrica. K muito pequeno ou métrica inadequada afetam o desempenho. Então isso é uma limitação mais aceita. Né? O K pequeno é instável, o K muito alto suaviza demais as bases. Então, base de dados pequena, média, ainda vai, porque é uma base de dados muito grande ele vai decorar aquilo ali tudinho. Quando eu tenho padrões bem definidos, aí Tiago, mas um padrão bem definido, a maioria dos aprendizados, a maioria dos algoritmos não vão funcionar. Mas aí às vezes um algoritmo simples, facilmente interpretado, pode ser uma boa escolha para você. Se você tiver necessidade de interpretabilidade, ou seja, eu preciso explicar como o meu algoritmo tomou as decisões. Eu preciso explicar isso para uma pessoa que é leiga, não é da área de TI, não é para o professor que eu vou explicar. Eu vou explicar para um cara que eu estou usando esse algoritmo para tomar uma decisão na empresa dele, ele não sabe nem o que é algoritmo. Então é fácil de explicar. Né? É muito usado também como baseline, o modelo baseline para você comparar outros. Né?
Então, por exemplo, diagnóstico médico, classificação de flores, né? Diagnóstico médico simples, sistema de apoio de decisão explicáveis, né? Quando evitar muitos dados, requisito de tempo real, porque ele pode demorar se ele tiver muitos dados, dados muito ruidosos, dados desbalanceados, é horrível. Você precisa balancear necessariamente os dados, porque ele vai terminar dando muita importância à classe majoritária. Alta dimensionalidade sem redução, ou seja, se você não fizer, né, tem alta dimensionalidade e não vou fazer PCA, anti-SNE, problema. Normalização dos dados e escolha de K. É o que você tem que fazer. Reduz a dimensionalidade, normalize dados, escolha um bom K, uma boa distância, boa ponderação, mão na roda. Tá? O KNN pode resolver teu problema. Simples, versátil, intuitivo, adequado para problemas pequenos e bem definidos. Limitado para algumas situações, base grande, como eu já falei. Alta dimensionalidade. Mas uma avaliação empírica com validação cruzada é muito útil para você principalmente ajustar o valor de K. Se você, por exemplo, disser, não, eu vou usar ponderação independente, porque eu acredito na ponderação inversa. Show! Eu vou usar Manhattan porque os meus dados são muito discretos, ou Riemann. Eu vou usar os dados de Manhattan, por exemplo. Não sei, vou usar Manhattan. Ok, então só avalia o K, pô. Só avalia o K. Então, por exemplo, aqui um problema de classificar vinhos, né? Essa base de dados é bem conhecida, está na internet. O cara fez uma validação cruzada, escolheu um K igual a 5, calculou a distância euclidiana, e aí, depois disso, ele pega os 5 elementos mais próximos e avalia as classes desses vizinhos mais próximos. É um exemplo que pode ser utilizado aí, essa base de dados, se vocês quiserem baixar e testar. Sempre normalize os atributos. Tá? Então, normalize ou padronize os dados. No caso das distâncias, as escalas podem estar distorcidas. Escolha o quadro adequadamente. Com um pouco de conhecimento que você já tem. Você já tem o suficiente conhecimento para saber mais ou menos qual o K que eu começo. Né? Explore os dados, visualize os seus dados. Né? Identifique se tem outliers demais. Se tem muitos outliers, não bota um K pequeno, porque ele vai decorar aqueles outliers. Né? Então faça box plot, faça scatter plots, né, que são os gráficos de dispersão ali. Identifique também a dimensionalidade. Se for preciso, utilize técnicas de dimensionalidade, de reduzir dimensionalidade ou de seleção de atributos. E tem como você também otimizar a busca pelos vizinhos, né? Aí tem umas formas de árvores aí que só podem ser utilizadas. Aí o scikit-learn, a biblioteca do Python. Então a escolha do K e a normalização são as principais recomendações, tá, galera? Opa! Eu saí aqui, deu um erro aqui no computador, galera, mas eu vou voltar, tá? Tá gravando só, vocês estão me vendo, por isso que é bom no celular. Mas se tiver dúvida, se alguém escreveu, sumiu, né? Ó, ficou só a telinha aí. Se alguém escreveu, sumiu. Aí aqui o pá. Eita, chegou foi gente, né? Vou tirar um print aqui. Show, galera, show! Parabéns aí. Dúvidas? Se alguém teve dúvidas, sumiu, tá? Da mensagem, escreve de novo. Galera, próxima aula eu ainda ia tentar, mas eu vou pedir para vocês, o material já está aí. Dê uma estudada, tanto no KNN, né, que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida, joga lá no grupo também, tá? Pode jogar dúvida no grupo, não tem problema. E antes de eu dar aula de regressão linear, dá uma estudada na regressão linear. A gente vai ter que dar umas 2 aulas aí. Uma de regressão linear e uma de regressão logística. Vamos tentar fazer isso na quarta-feira. Se for o caso, a gente faz 2 aulas na quarta-feira. Mas a gente tem que terminar isso semana que vem, tá? Melhor das hipóteses, a gente termina na quinta-feira mesmo, no feriado. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Tá? Alguém tem dúvida? Galera, fala aí. Se não tem dúvida... Deixa eu...
Pera aí, vis. Deixa eu só... Cadê? Aqui. Antes de vocês saírem, gente, deixa eu falar, tá? Vai ter um projeto aí pra galera fazer. Então bora todo mundo. Tá com som? Eita, saiu o som daqui. Agora tá. Bora todo mundo aí fazer o projetinho. Dúvidas, galera? Escreve aí. Se não tiver, fala no grupo depois. Beleza? Então vou parar aqui a gravação, tá? Ok. Show de bola. Deu tempo.